Uma crise de ansiedade, uma crise de pânico pode te matar. Uma crise de pânico, de ansiedade pode te levar a um infarto, pode causar um infarto, pode causar um AVC, ou você pode enlouquecer devido a uma crise de ansiedade, pode perder totalmente o controle sobre a sua mente. Eu ouço essas perguntas praticamente todos os dias no meu consultório. E nesse vídeo eu vou responder de uma forma muito clara todas essas indagações. Então, confira comigo nesse vídeo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Abud, eu sou médico psiquiatra, formado aqui pela Universidade de São Paulo, sou fundador do canal Saúde da Mente e eu atendo pacientes todos os dias, eu trabalho diariamente no meu consultório e, além disso, eu mesmo já tive uma crise de pânico. Eu já contei essa história diversas vezes, existem até outros vídeos em que eu falo isso aqui no canal e existem outros vídeos onde eu explico, né, de uma forma bastante biológica o que acontece no nosso corpo durante uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. Eu vou tentar recapitular bem rapidamente, mas eu acho muito importante fazer esse vídeo e muitas vezes isso vai ajudar quem nunca viu nada a respeito, está sentindo isso pela primeira vez, mas também ajuda as pessoas que já viram, já têm informações, mas continuam sentindo crises de ansiedade e de pânico. Por quê? Porque um elemento fundamental da própria crise de ansiedade, da própria crise de pânico, é enganar a sua percepção do que está acontecendo. Ela potencializa, ela amplifica a sua percepção de ameaça e a sensação involuntária, totalmente inconsciente que ela provoca é uma sensação de morte iminente. É uma das piores sensações possíveis. Bom, a crise de pânico e crise de ansiedade, às vezes a gente usa como sinônimo, de uma forma muito simples. Claro que tem outros detalhes. A crise de pânico, ela é mais intensa, tende a atingir um pico mais rapidamente e ela passa de uma forma também mais rápida, apesar de que quando a gente está sentindo parece que dura para sempre. Enquanto a crise de ansiedade, ela é menos intensa, mas ela é mais duradoura e ela tende a ir e voltar. De uma forma muito simples, os dois sintomas, eles têm a mesma origem, que é a percepção do cérebro. O cérebro ele tem vários circuitos e ele tem um sistema de alarme, como se fosse um alarme de uma casa, é um sistema que percebe perigos. Esse sistema é composto principalmente pela amígdala cerebral, uma área bastante primitiva do nosso cérebro, que fica o tempo todo varrendo, percebendo, escaneando o ambiente, procurando se tem algum perigo, alguma ameaça. E quando ela percebe, sem que a gente tenha nenhum controle sobre isso, ela libera adrenalina e cortisol. E a adrenalina causa esses sintomas agudos da ansiedade, que tem a função tanto de fazer com que a gente reaja para atacar o inimigo, quanto que a gente fuja com mais agilidade. A diferença, então, de uma crise de ansiedade e de pânico, de uma forma muito simples, seria que a crise de pânico ela é uma rajada, ela é um relâmpago de adrenalina. A amígdala percebe que existe uma ameaça que vai destruir você, existe uma ameaça mortal. Então ela causa uma rajada, um relâmpago de adrenalina que vem muito rápido, passa rápido, mas a sensação é de que você está tendo a sua vida ameaçada. A sensação é de que você vai morrer naquele momento. Enquanto a crise de ansiedade é como uma onda. Ela vai indo, subindo, caindo, subindo e caindo. Só que ela fica subindo e descendo durante, às vezes, muitas horas, às vezes, muitos dias. Então, de uma forma simples, a crise de pânico é uma rajada, um relâmpago de adrenalina e a crise de ansiedade é uma onda de adrenalina. Mas as duas são baseadas num alarme falso, numa alteração nesse circuito cerebral de percepção de ameaças da amígdala, em que ela é muito bom a gente ter isso para que a gente perceba o inimigo quando existe um perigo, mas isso por N motivos é disparado em momentos onde não existe uma ameaça real ou isso é disparado até quando existe, mas não desliga.
Ou seja, uma reação natural do corpo que está saindo na hora errada. E o que a crise de ansiedade, de pânico podem causar? Eu gosto de listar 9 tipos de sintomas, e são sintomas muito físicos, porque é uma descarga de adrenalina incontrolável. A gente não pensa para que isso ocorra e nós não conseguimos controlar isso de uma forma consciente, tentando nos esforçar para não sentir. Não dá. É simplesmente impossível. O que a gente precisa é regular, o que a gente precisa é consertar esse circuito de alarme para que ele dispare somente na hora certa. Eu gosto de listar 9 sintomas, e sintomas muito físicos. Primeiro, sintomas do coração. A crise de pânico, de ansiedade, ela dá muita palpitação e às vezes ela dá um aperto como se fosse, às vezes, uma pontada, uma faca aqui no meio do peito. É uma regra? Não, mas pode dar então palpitação ou uma pontada no meio do peito. 2. Alterações na pele, suor ou ondas de calor. Você sente o corpo suando ou uma onda de calor que às vezes vai subindo pelo corpo, pela cabeça. Muitos pacientes descrevem isso. Terceiro, alteração no músculo. O músculo ele fica tenso, fica tremendo. Isso pode ocorrer tremores musculares ou uma dor muscular muito intensa. 4, alterações na respiração. A respiração fica rápida, a gente respira somente pelo tórax. A gente tem uma respiração rápida, superficial, e isso pode gerar uma sensação de sufocamento. Sufocamento? Por que, doutor Marco? Eu posso sufocar? Não, é porque essa respiração rápida ela serve para liberar mais oxigênio no corpo, para que a gente tenha mais energia para lutar ou fugir do nosso inimigo. Só que como é um alarme falso, a gente não vai lutar e nem fugir. Então o que acontece? Ocorre um excesso de oxigênio e uma queda no gás carbônico. A gente tem como se fosse uma intoxicação por excesso de oxigênio. Então não tem como você sufocar de verdade, porque tem muito oxigênio, não pouco. Só que isso engana o cérebro através de vários mecanismos e ele acha que está faltando oxigênio. Então o cérebro ele intoxica por um excesso de oxigênio e ele dá essa sensação de sufocamento. O que mais? Alterações intestinais. Então enjoo, vômitos, náuseas e dor de estômago e diarreia. Então tudo que tem a ver com o intestino, com a parte gastrointestinal pode acontecer. Enjoo e vômito, muito comum. Então se você tem muitos enjoos junto com outros sintomas que eles vêm de forma inesperada, podem ser relacionados a crises de ansiedade. Dor de estômago, pode dar uma diarreia muito intensa no início e depois prender o intestino. Isso tudo são efeitos da adrenalina no intestino. Isso é feito para que a gente libere o conteúdo intestinal para que a gente possa lutar contra o nosso inimigo ou correr mais rapidamente. Então falamos os 5. 6. Tontura e sensação de que você vai desmaiar. Por que acontece isso? Por conta do excesso de oxigênio. O corpo ele não gosta de um excesso de oxigênio nem da falta. Então essa intoxicação pelo oxigênio e a queda do gás carbônico, isso dá uma sensação de tontura, às vezes parecendo que está rodando ou que você está mareado num navio e uma sensação de que você vai desmaiar. Mas assim, é muito raro, para não dizer impossível, uma crise de ansiedade levar ao desmaio, pelo simples motivo que o coração está batendo mais rápido, a pressão está mais alta, está mais elevada. E, obviamente, com essa pressão mais elevada, você vai se manter alerta. Então, a sensação de desmaio é uma enganação que o excesso de oxigênio causa no cérebro ansioso. O que mais? Número 7. Formigamento ou dormência nas mãos, ao redor do nariz, ao redor da boca, nos pés. Pode ser no corpo inteiro, mas normalmente são nas extremidades. Formigamento ou dormência, porque também pela intoxicação pelo excesso de oxigênio. O excesso de oxigênio deixa o cérebro totalmente desregulado. Ele não entende o que está acontecendo, então ele sufoca, dá tontura, dá sensação de desmaio, pode dar zumbido, formigamento, dormência.
Que mais? Sintoma número 8. Você sente que a realidade está estranha. Você perde a noção da realidade. Você pode sentir que tudo é como se fosse um sonho, as coisas não são reais, ou você pode sentir que você está saindo do seu corpo. Isso são sintomas que nós chamamos de desrealização e despersonalização. Eles podem ocorrer em outros quadros também, mas na ansiedade eles são relacionados ao excesso de oxigênio, tá? E número 9, o último sintoma é uma alteração do cérebro. Aquilo é um alarme falso. Você está sentindo que tem um perigo muito intenso ocorrendo, só que você não está vendo. Então, que tipo de pensamento vem naturalmente? Eu vou morrer agora, eu vou morrer, eu estou morrendo. Eu vou ter um infarto, um AVC, eu vou enlouquecer, se eu estou saindo da realidade, se eu estou, enfim, saindo do meu corpo, eu vou ficar louco, eu vou ter um quadro psicótico, eu vou ter um quadro de esquizofrenia, eu estou ficando louco. Ou eu vou perder o controle sobre a minha mente. Então, os pensamentos típicos, isso é mais comum na crise de pânico, tá? Na crise de ansiedade não tanto. Vou morrer, vou ter um infarto, um AVC, vou enlouquecer ou eu vou perder o controle sobre a minha mente. Então, só para recapitular esses sintomas, palpitação ou facada no peito, suor e tremores, palpitação, facada no peito, suor e ondas de calor, tremores, respiração rápida ou sufocamento, enjoo, diarreia, dor de estômago ou então vômito e constipação. Qualquer alteração intestinal pode ocorrer, tontura ou sensação de desmaio, formigamento e dormência, sair do corpo ou sair da realidade e pensamentos de que vou morrer, enlouquecer ou perder o controle. Então, esses sintomas, eles, claro, podem ocorrer mais um sintoma num caso, outra pessoa pode ter um outro sintoma mais proeminente, mas todos esses sintomas estão dentro da reação do corpo à adrenalina. Então, por que eu explico tudo isso? Para mostrar que você não está inventando isso, que isso é físico, isso é no corpo, você não consegue controlar na hora que você está sentindo o que você vai fazer. Claro, quanto menos você luta, melhor, mas na hora não dá para controlar. O treino, existem treinos muito eficazes para isso, é ajudar a consertar esse circuito para que isso não venha, ou que venha somente quando tem perigo. Então a gente vai ter que reprogramar o nosso cérebro, mas quando você está sentindo não deu tempo ainda de reprogramar esse cérebro, isso obviamente é possível, na hora não tem como controlar. Então isso é importante entender. Agora, qual que é a principal razão que eu explico tudo isso? Porque tudo isso é muito físico, só que isso eu garanto para vocês, eu queria que você conseguisse lembrar dessa frase o máximo que você conseguir quando você estiver tendo uma crise, até que você possa procurar um tratamento eficaz. Não tem como a crise de ansiedade, a crise de pânico te matar. Não tem como, eu garanto, é impossível. Porque se for uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, o corpo ele é habituado, ele sabe lidar com aquele sintoma. É um mecanismo de sobrevivência do próprio corpo. Não tem como você morrer, não tem como morrer, não tem como você ter, digamos, um quadro irreversível físico na hora que você está tendo a crise de ansiedade. A crise de ansiedade não tem como te matar na hora, ela não causa um infarto naquele momento, não tem como. Na hora que você está sentindo, você pode medir a sua pressão, vai estar alta? Vai estar. O batimento cardíaco vai estar alto? Vai estar também. Não tem como, se for uma crise de ansiedade de pânico, causar um infarto, não tem como. Porque o corpo, ele sabe lidar com aquela adrenalina, é o próprio corpo que está produzindo, é uma resposta natural, só que ela está vindo totalmente fora de hora. Não tem como você ter um AVC, não tem como uma crise de pânico, de ansiedade causar um AVC em você. Você pode ter a sensação, provavelmente você vai ter, mas lembre-se que isso é porque o centro da ameaça está desregulado, então você está sendo enganado pela sua amígdala.
Não tem como ter um AVC na hora que você está tendo uma crise de ansiedade e de pânico. Não tem como, eu garanto para você. E último ponto, não tem como você enlouquecer, quer seja o que isso signifique, mas basicamente não tem como a crise de pânico fazer com que você tenha um quadro psicótico, um quadro, enfim, de esquizofrenia ou um outro quadro psiquiátrico grave devido à crise de pânico. Não tem. Esses outros quadros podem ocorrer, mas eles têm outras características, normalmente com um apelo genético muito forte. Então, crise de pânico é impossível de te matar, de causar um infarto agudamente, de causar um AVC ou de fazer você ter um quadro psiquiátrico grave, de causar loucura. Não tem como. Pô, doutor Marco, mas eu sinto muito isso, não tem como isso fazer mal para mim? Bom, veja bem, então é para diferenciar porque muitas pessoas confundem. Na hora que você está tendo, você não vai ter nenhum desses sintomas, você não vai ter nada fisicamente grave caso seja uma crise de pânico ou de ansiedade. Mas se você continuar tendo ansiedade por um tempo prolongado, com crises repetidas, com sintomas mentais de preocupações, pensamentos negativos, dificuldade para relaxar, ou seja, se a ansiedade ela virar crônica, ela durar meses e anos, aí sim, isso faz com que você tenha um nível elevado de cortisol e de adrenalina ao longo do tempo, isso aumenta os níveis de inflamação no corpo, isso faz com que você evite comportamentos saudáveis. Muitas pessoas que têm ansiedade, elas estão constantemente cansadas, então elas não fazem atividade física, elas não cuidam da alimentação, elas comem alimentos gordurosos, com carboidratos mais simples, com açúcar para aliviar. Então, devido à ansiedade crônica causar aumento de cortisol, inflamação, sedentarismo e piora de alimentação, a ansiedade crônica, mas isso ao longo de meses e anos, ela aumenta sim o risco de infarto, o risco de pressão alta e o risco de doença coronariana, que é basicamente um entupimento nos vasos que irrigam o coração, né? Alterações nas coronárias. Então sim, a ansiedade crônica, isso é bastante já estabelecido. Teve uma revisão em 2016 que deixou isso muito claro, né? Uma revisão de vários trabalhos científicos, que a ansiedade crônica aumenta o risco de infarto, elevação de PA e problemas nas coronárias. Mas na hora que você está tendo, isso já foi estudado exaustivamente. A crise de pânico, de ansiedade naquele momento, ela não vai causar, ela não aumenta o risco de forma nenhuma de você ter qualquer problema de saúde grave, como infarto, como AVC, apesar do seu cérebro te enganar e ele vai te falar que você tem isso ou que você está tendo. Bom, mas, doutor Marco, não pode ser que seja, então, uma crise de um infarto, um AVC? Como é que eu vou saber? O que eu sugiro é o seguinte: a primeira vez que você tem isso, é importante que você vá ao médico. Então vá no pronto-socorro, procure o seu clínico, procure o seu cardiologista, faça exames na hora no pronto-socorro. Se o cardiologista achar necessário, faça exames complementares, por exemplo, um teste ergométrico. Isso depende de cada caso, às vezes uma cintilografia, às vezes uma espirometria, às vezes é necessário fazer aquele mapeamento da pressão arterial que fica medindo ao longo de 24 horas. Isso quem vai decidir é o seu cardiologista. Então, na primeira vez é importante que você vá. E é muito importante que o seu cardiologista seja muito claro para te falar: olha, você está tendo algum problema cardíaco, qual é o risco, quais são os sintomas que você tem que ficar de olho. Mas se ele falar para você que não tem um problema cardíaco, que não tem arritmia, é importante você perguntar para ele: eu tenho ou não tenho? Né? Eu tenho problema cardíaco ou não tenho? Se estiver tudo bem e os sintomas voltarem com características parecidas, você pode lembrar dessa frase que eu estou te falando. Isso é muito ruim, é desesperador, muito sofrido, mas não tem como te matar na hora. Só que para isso é importante que o seu médico cardiologista ele te dê a segurança que está tudo bem. Dúvida: crise de pânico causa arritmia? Não, não causa. Ansiedade causa arritmia? Não.
Ansiedade causa aumento de pressão arterial? Não. Ela pode ser um fator de risco para que isso ocorra ao longo do tempo, mas na hora não causa. Então, se você tem uma pressão alta que foi vista pelo mapa e você está tendo ansiedade, é importante tratar as duas coisas. Você vai ter palpitação, mas isso não quer dizer arritmia, porque o coração está batendo mais rápido, mas o ritmo está relativamente correto. Pode ter uma extrasístole aqui e ali, mas se está tudo bem, tenha certeza dentro de você que isso não vai te matar. Quer dizer então que você vai ficar passivamente olhando? Não, você vai tratar, mas só saber que você não vai morrer daquilo na hora, você pode confiar em mim nisso. Se tiver tudo tranquilo do ponto de vista cardíaco, isso já começa a te dar um alívio e já começa a ensinar para o seu cérebro que aquilo é um alarme falso. Existem várias outras estratégias, aqui mesmo no próprio canal eu tenho vários vídeos onde eu falo sobre isso, técnicas a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, mas se você está tendo isso agora, lembre-se dessa frase que eu estou te falando, faça os exames uma vez, depois não precisa ficar fazendo se o seu cardiologista te deu essa segurança e se a crise está sendo com características parecidas. Por quê? Porque cada vez que você vai no pronto-socorro, o seu cérebro entende que de fato é uma ameaça real, então o circuito da ansiedade é fortalecido, ok? Bom, pessoal, vejam os outros vídeos aqui no canal em que eu falo sobre isso. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acredita que podem estar sofrendo disso. Um colega, um amigo, seu marido, sua esposa, um parente, um primo, um tio, seu pai, sua mãe, que possa estar sentindo isso. E deixa aqui os seus comentários, se vocês já tiveram, se vocês já foram no pronto-socorro, se existe essa dúvida dentro de vocês. E deixa aqui também o seu like se você gostou, se inscreva no canal, ok? Vou ficando por aqui, nos vemos no nosso próximo vídeo. Forte abraço, até lá!